Agora, oficialmente, boa noite a todos, dando início ao nosso retorno aí para esse concurso de fiscal de serviços públicos. Graças a Deus que está retornando. Deixar aqui o grande abraço para Clarissa, Cíntia, Janine, Carla, Luciano, Mayra, Vitória, Adriana e Anderson, que estão assistindo aqui ao vivo. Grande abraço para Cíntia Raquel, que vai ser a monitora de vocês nesse curso. Depois ela vai se apresentar aí para vocês. Então, vamos lá. Retornando o concurso, e eu quero conversar um pouquinho com vocês justamente sobre esse retorno, como é que deve ser aí o posicionamento de vocês. Primeiro, deixa eu mostrar aqui a notícia, né, comprovando aí o retorno. Deixa eu só procurar aqui, peraí. Pronto. Compartilhar aqui a tela. Está aqui no próprio Instagram e já foi publicado também no Diário Oficial, a comissão para retornar o concurso de fiscal de serviços públicos, junto também com o concurso da PGM. Isso aí foi publicado em março, então logo, logo eles estão analisando e tudo, logo o cronograma vai ser disponibilizado. Tudo indica, nós estamos começando nossas aulas aqui no dia 18 de abril, então tudo indica que o cronograma saia ainda no primeiro semestre com a possível prova, a data da prova, no segundo semestre, né? A gente está trabalhando com possibilidades. O edital, a previsão é que vai ser mantido da forma como foi estabelecido anteriormente, e aí é onde surgem, né, muitas dúvidas em relação a professor, eu estudo, eu retorno, eu começo, o que é que eu devo fazer? É o seguinte, é uma decisão muito pessoal, isso daí, você decidir retornar, você decidir desistir. Eu vou falar alguns parâmetros aqui, e aí você vai analisar onde é que você se encaixa. Por conta do seguinte, esse concurso estava suspenso, e aí muita gente continuou estudando, continuou se dedicando, mas aí também partiu para outros. Foram para outros concursos aí, alguns conseguiram já até aprovação em outros concursos. Só que é o seguinte, hoje a gente tem um cenário de quê? Tem um cenário do concurso da prefeitura retornando, tem um cenário aí de TJ do Piauí, TRT do Piauí, Polícia Civil não é muito assim dentro da área, né? Geralmente quem vai fazer esse concurso está mais ligado a tribunal. Mas é o seguinte, o TJ, com a notícia que a gente tem hoje do TJ, é que o edital está quase saindo. Então, se você ainda não bateu o edital do TJ, se você, por exemplo, nunca viu o processo civil, nunca viu o processo penal que possivelmente vai estar lá no edital, talvez não seja uma boa agora você deixar a fiscal e partir para o TJ, porque aí você vai estar basicamente como se fosse assim no mesmo patamar nos dois. Você vai deixar um que está mais ou menos, porque estava suspenso, para começar outro do zero, que já já vai sair o edital. Então, talvez não seja uma boa. Se você já vem estudando para o TJ há um tempinho maior, já tem uma noção em outras disciplinas, aí já é outra história. Como eu falei aqui, eu não estou dizendo o que você deve ou não fazer, estou falando os vários cenários, e aí você vai analisar o que vai se encaixar, porque eu não posso chegar e dizer, não, você vai fazer isso. Não, isso é uma decisão que você vai analisar. TRT do Piauí, esse tem a previsão, e o edital possivelmente vai sair abril ou maio, essa é a previsão, e dá para ter uma preparação maior para ele, assim como a Polícia Civil que está previsto para junho. Mas a minha opinião, principalmente porque eu acompanho alunos há muito tempo para esse concurso, a minha opinião é o seguinte, desses concursos aqui, todos eles, com exceção do concurso de fiscal, estão em crescente. Em crescente como assim? A cada dia aparece um novo concorrente, a cada dia aparece uma nova pessoa estudando para esse concurso.
diferente da prefeitura, que ele tem um teto. Já foi dito que não vai ser reabertas as inscrições. Então, é aquelas pessoas que fizeram a inscrição no período inicial e a tendência é diminuir. Por quê? Porque alguns já passaram em outros, alguns desistiram. Então, a probabilidade é aquela concorrência que nós tínhamos anteriormente, ela diminuir. E outra coisa, o edital de fiscal, ele não é tão ruim assim. O que ainda é um pouco ruim é a legislação, mas a parte administrativa, por exemplo, a parte constitucional, português, informática, assim, lógico. Você estudando aquilo ali, você está estudando para qualquer outro concurso, porque é basicamente a base ali para qualquer concurso. E o seguinte, como eu disse, eu vim acompanhando pessoas há muito tempo e tinha pessoas que vinham com um nível muito bom, que é interessante continuar, porque se naquela época a pessoa estava com um nível bom, é importante ela dar uma continuidade, porque ela vai manter, né, aquele ritmo, às vezes pode ter caído um pouquinho, mas ela logo, logo retornando, reforçando os estudos, ela consegue manter. Quem, às vezes, eita, se o concurso tivesse saído, talvez eu não tivesse passado, eu estava com muita dificuldade. É uma força agora para tentar recuperar isso daí, para tentar alcançar a sua aprovação, né? Tentar você, não, eu estava com muita dificuldade, mas agora eu vou forçar, vou colocar minhas forças aqui nesse concurso para conseguir a minha aprovação. Então, é o seguinte, concurso, ele é sempre assim, ele às vezes passa muito tempo sem ter, mas quando tem é todos de uma mesma forma, de uma mesma hora. E às vezes isso daí gera uma certa vontade de fazer todos, lógico, eu já passei por isso, mas às vezes não é interessante. Eu mesmo já estudei para 3 concursos ao mesmo tempo, concursos que não tinha relação nenhuma um com o outro, e acabou o resultado que eu não passei em nenhum dos 3. E teve um que eu não passei por uma questão, outro eu fiquei bem próximo, outro eu já fiquei lá distante mesmo. Então, por exemplo, aquele que eu fiquei por uma questão, talvez, ninguém sabe, né? Mas talvez, se eu tivesse focado só nele, eu poderia ter passado, né? Teve outro também que eu cheguei bem próximo. Então, a sua decisão, você tem que pensar muito nisso. O concurso, ele não está mais como era antes. Ele não está mais naquele plano, será que vai ser cancelado? Não. Como eu mostrei para vocês, já foi informado que o concurso vai retornar, vai ser retornado, já foi criada a comissão, já foi informado isso daí publicamente pela prefeitura. Então, o momento de começar é agora. O que a gente esperava tanto começou. Não é esperar pelo cronograma, porque o cronograma ele já vai vir com a data da prova. E aí, para você se organizar para esse concurso, muitas vezes vai ser 60 dias. A previsão é essa. A previsão é que o cronograma ele seja lançado e dentro de 60 dias tem a prova. Então, é um período muito curto. Às vezes, para você deixar para começar só com o cronograma. O momento de começar já é justamente agora, antes do cronograma, como muitos estão fazendo, para que quando o cronograma sair, você vai só intensificar mais ainda e organizar aí a sua vida, beleza? Então, recomendo principalmente as duas pessoas, né? Quem estava com um nível muito bom, próximo ali da prova, que volte para esse concurso agora, para manter, para reforçar, para conseguir essa aprovação. E para quem às vezes, eita, se tivesse saído naquela época, eu estava com muita dificuldade, agora é o momento de focar realmente nesse concurso e buscar a sua aprovação, beleza? Então, é aquela história, tudo são variáveis, ninguém tem nada, concurso não existe uma verdade absoluta. Eu não posso dizer, vá para fiscal que você vai ser aprovado. Não posso dizer também, desiste, vai para o TJ que você vai ser aprovado, vai para o TRT que você vai ser aprovado. Não tem como, a gente não tem essa resposta. Mas, o que eu me falei, o concurso de fiscal, aquela pessoa que começar a se dedicar o quanto antes, porque pessoas que vêm estudando desde quando o concurso foi suspenso são raríssimas, pouquíssimas mesmo. Muitos vão começar agora. E como eu disse, agora é o momento. Foi dada a relargada, podemos dizer, né? E aí você começa agora e vai já iniciar sua preparação para esse concurso. Concurso muito bom, com remuneração muito boa. E aí você pode ir organizando, concurso, principalmente no momento que nós estamos,
é coisa de você analisar por quinzena. De 15 em 15 dias você analisa. O que eu estou falando aqui pode mudar amanhã. Amanhã pode sair o cronograma, amanhã pode sair o edital do TJ, amanhã pode sair o edital do TRT. Então, tudo muda muito rápido. A gente analisa, são fatores ali e estratégias que vocês precisam organizar. Mas, como eu disse, não tirem fiscal da estratégia de vocês, principalmente quem já estudou, quem dedicou tempo, 1 ano, 2 anos estudando, porque você dedicou ali para aquele concurso, você aprendeu, e agora só revisando você consegue reforçar novamente, beleza? Então, vamos lá dar início aqui ao nosso curso, o curso que vai ter todas as disciplinas, teremos aulas aí, as aulas principais, logicamente, será direito administrativo e principalmente legislação, que é um peso muito grande do concurso. A disciplina mais importante é a legislação municipal, então a carga horária maior vai ser para a legislação municipal, mas teremos aulas aí de todas as disciplinas. Eu vou disponibilizar essa aula no YouTube, essa primeira, nós estamos iniciando hoje, então quem estiver assistindo aí, quiser fazer a matrícula no curso, é só acessar aqui o site, profsoares.com.br, você não vai perder nada, vai ficar tudo gravado. Tem um pessoal também que está me assistindo aqui do Preparação Permanente, que foi uma proposta que foi feita de ter aulas até a data da prova, e nós estamos cumprindo com isso daí, retornando agora às nossas aulas, e aí o cronograma vai ser 2 aulas por semana ao vivo. Não consegui assistir ao vivo, professor, cheguei no curso depois, não tem problema nenhum, tudo vai ficar gravado, você tem acesso a tudo que foi disponibilizado, todas as aulas, todos os materiais, sem problema nenhum. Mas é interessante assistir ao vivo, que você pode tirar sua dúvida, você pode interagir, é bem melhor do que assistir só gravado, né? Já que tem a possibilidade do ao vivo, é muito melhor. Mas se não puder por algum motivo, você tem a possibilidade também de assistir a aula gravada, beleza? Aí vai ser enviado o cronograma por semana, tipo, essa semana vai ter aula administrativa e legislação, constitucional e penal, civil e consumidor, português e informática, todas as disciplinas serão contempladas, abordagem, logicamente, mais direcionada para questões, mas vai ser feita uma revisão teórica também, porque exige, né, a quantidade de tempo que o concurso estava suspenso, exige aí uma certa revisão para depois focar nas questões da banca para conhecer o entendimento dela. Beleza? Então, vamos lá, como eu falei no grupo, estou muito feliz do retorno desse concurso, acompanho ele há muito, desde quando começou, desde a primeira suspensão que eu acompanho, tem aluno que está comigo desde esse tempo, então, ver esse concurso retornando, tanto que foi brigado, tanto que foi pedido, é muito bom. Fico muito feliz com esse retorno desse concurso. Logo, logo teremos o cronograma, logo, logo teremos a prova e a lista de aprovados aí com fé em Deus. Então, vamos lá. Vamos começar aqui nossa primeira aula de administrativo, como eu falei, fazer uma revisão teórica para vocês relembrarem aí o conteúdo e depois passar para as questões. Na aula de hoje, eu fiz a abertura aqui com vocês do nosso curso. Vamos ter aqui trabalhar 2 assuntos bem rápidos, depois a gente vai trabalhar de forma mais detalhada esses outros assuntos. Então, em nosso forno de direito administrativo, temos aqui esses assuntos. A FCC ela foi bem direta, porque ela colocou abuso e desvio de poder. Então, ela não cobrou poderes como um todo, não. Então, aqui você não precisa estudar a matéria de poderes todos, estudar poder hierárquico, poder disciplinar, não. Você vai estudar abuso e desvio de poder. Da mesma forma que ato administrativo punitivo, multas. Então, você não vai estudar toda matéria de atos administrativos, não. Você vai estudar o ato administrativo punitivo, questão de multa. Ela foi bem direta em relação a isso daí. Às vezes é interessante conhecer um pouquinho o assunto assim de forma geral para você entender esse específico, mas sempre quando for necessário eu vou falar para vocês. Aqui foi responsabilidade civil do Estado, aqui tudo, aqui caiu tudo, basicamente. Então, aqui não tem, às vezes, professor, o que que cai, o que que não cai? Basicamente tudo. Basicamente tudo foi colocado aí no assunto responsabilidade civil. Eu estou falando isso porque, às vezes, vocês acompanham por outros materiais, e aí para você saber direcionar o que deve ser estudado ou não. Improbidade administrativa, essa daqui é o problema. Sabe por quê? Porque no decorrer da suspensão, a lei de improbidade mudou.
e ela mudou quase toda, basicamente toda. Pouquíssimos artigos continuaram. E aí, professor? E aí que vai cair a lei antiga? Não vai cair a lei nova, pelo menos até agora, 18 de abril, e pelas informações que já foram repassadas pelas autoridades da prefeitura, que não vai ter alteração no cronograma, vai continuar o que foi utilizado. De certa forma, aqui não tem nenhum problema. Por quê? Porque eu acho que se eu pegar 100 alunos e perguntar desses 100, quais que já estudaram a nova lei de improbidade, eu acredito que não passa de 20%. Quem já estudou a nova lei de improbidade, eu digo por isso porque eu ministro essa disciplina e ela não está ainda sendo tão utilizada em concurso público. A maioria ainda tem na cabeça a antiga, ainda lembra muito da antiga, que era uma lei muito batida. Então, nesse ponto aqui, não tem nenhum problema. O problema é para quem está estudando para 2 concursos ao mesmo tempo. Por exemplo, você está estudando para o TJ do Piauí e fiscal. Aí é um problema, porque para fiscal vai ser a antiga, para o TJ é a nova. Que é nova, mas é só o nome de nova. Porque, na realidade, é a mesma lei, o mesmo número, só que mudou quase tudo. Beleza? Então, cuidado, a gente vai trabalhar com a antiga ainda, porque é a informação que foi disponibilizada. Professor, mudou. Teve lá a informação nova que vai cair agora, é a nova lei. Sem problema nenhum. Eu tenho um curso todinho gravado dessa lei de improbidade. Eu disponibilizo para vocês esse curso da nova lei e nas nossas aulas vamos trabalhar as questões, tudo tranquilo, beleza? Não se preocupem com isso. O Estatuto dos Servidores, aqui a Lei 2.138, Estatuto dos Servidores Públicos do município de Teresina. Também vamos trabalhar ele aqui nas nossas aulas, beleza? Também o Estatuto da época, o Estatuto do dia da publicação do edital, que é a informação que possuímos hoje, beleza? Então vamos lá. Iniciando aqui, deixa eu apagar essa parte. Tudo certinho aí, quem está assistindo ao vivo. Gostei de ver, participação muito boa para essa primeira aula. E é assim mesmo, vamos com tudo. Concurso público não pode dar bobeira, tem que realmente se dedicar, tem que realmente buscar o que a gente tem, né? A gente tem hoje é isso. Então a gente vai partir para cima dele com tudo e conseguir a aprovação. Então o primeiro tópico que eu vou trabalhar com vocês é esse tópico aqui do edital, ato administrativo punitivo, multas. Então a FCC, ela vai focar muito na questão da multa. E aí tem 2 pontos aqui desse ato administrativo punitivo que ela pode cobrar em relação a isso, porque aqui ela vai ficar muito presa. Se ela cobrar qualquer outra coisa aqui, a questão pode ser nula por extrapolar o edital, porque ela não colocou atos como um todo, né? Ela foi bem restrita, é o ato punitivo, multa, pronto. Então, 2 pontos está dentro disso daqui, que é a autoexecutoriedade e o direito administrativo sancionador, que é um assunto relativamente novo do direito administrativo, que a banca FCC ela pode cobrar. Então, o que é essa autoexecutoriedade? Autoexecutoriedade é porque o ato administrativo como um todo, ele possui 4 atributos. Para eu chegar a dizer isso aqui é um ato administrativo, ele tem que ter a presunção de legitimidade ou veracidade, a autoexecutoriedade, a tipicidade e imperatividade. O que é presunção de legitimidade ou presunção de veracidade? É que o ato administrativo presume-se legítimo, presume-se verdadeiro, desde a sua publicação já começa ali a produzir efeitos. Essa presunção é relativa, o ato pode ser anulado se ele for ilegal, revogado por motivo aí de conveniência ou oportunidade. Tipicidade. Ele determina que para cada figura do ato administrativo tem que ter uma figura estabelecida na lei. Nada mais é que o princípio da legalidade. Eu vou fazer o ato porque tem uma lei me autorizando. Então, para cada ato administrativo, tem uma lei autorizando a prática daquele ato. E a imperatividade é que o ato administrativo ele pode ser praticado independente da concordância de terceiros, mesmo que a pessoa não concorde, mas o ato vai ser praticado por conta da imperatividade. E a autoexecutoriedade, que é o que interessa aqui para o nosso estudo.
Autoexecutoriedade, você vai lembrar do nome, autoexecutar. É a possibilidade da administração pública autoexecutar os seus atos administrativos. Aqui gera uma certa polêmica, porque assim, o que a gente pensa às vezes no popular? No popular, a gente pensa às vezes, por exemplo, que a Polícia Federal manda na Polícia Militar, manda na Polícia Civil, tem nada a ver. Às vezes a gente pensa, um guarda civil municipal, ele está abaixo de um policial militar. Não tem nada a ver isso daqui. Às vezes a gente pensa, não, porque é administrativo, o judicial tem mais poder. Não, não é assim que a gente deve pensar. Mas no popular, às vezes, por exemplo, a gente pensa que o presidente da República manda no governador. Não. Tudo que eu estou falando aqui são divisões de competências. O presidente tem a competência dele, o governador tem a competência dele, o prefeito, Polícia Federal, PRF, e assim por diante. Então, da mesma forma, é a Polícia Administrativa, é a Polícia Judiciária, e nesse momento, o direito administrativo, ele tem uma prerrogativa que outros órgãos, né, outras corporações não têm, que é o quê? A autoexecutoriedade. Ele pode autoexecutar a sua conduta. Um exemplo, a Polícia Federal, a Polícia Civil, não tem muitas vezes isso daqui. Às vezes fica preso ao quê? Eu quero fazer uma interceptação telefônica. A Polícia Civil, a Polícia Federal tem que pedir para o juiz. Seu juiz, você me autoriza a fazer a interceptação telefônica? Às vezes é um mandado de busca, um mandato de apreensão, um mandado de prisão. Precisa do juiz estar mandando aquilo ali. Então tem que chegar e pedir para o juiz, aí o juiz autoriza, aí depois é que é feito aquela situação. Já dentro da administração pública, a regra não é isso, a regra é a autoexecutoriedade. É chegar e fazer, independentemente de pedir para o Poder Judiciário, independente de autorização do Poder Judiciário. Então, a pandemia foi um exemplo muito claro disso daí. O fiscal da vigilância sanitária chegava, olhava, opa, tem um comércio aberto ali, fecha. Não tem um decreto mandando fechar? Pois fecha. E ele mandava fechar e acabou, saía fechando todos os comércios. Não precisava pedir o Poder Judiciário, não precisava chegar, seu juiz, tem um comércio aberto, respeito. Não, ele ia lá e mandava fechar e a pessoa tinha que fechar. O que é isso? É a auto-executoriedade, auto-executar a sua conduta, beleza? Então, a administração pública tem esse atributo. Mas aí vamos analisar o seguinte, a multa, será que ela tem a autoexecutoriedade? Aí é um detalhe que você tem que perceber o seguinte, tem um momento de aplicar a multa e o momento de cobrar essa multa. Então, o momento de aplicar a multa, a administração pública não precisa pedir o Poder Judiciário. Então, você chega e estaciona seu carro num local proibido. O agente de trânsito, ele vai chegar lá e vai olhar, descer a caneta, fazer uma autuação, ali vai virar uma multa. E aquele ali não vai precisar pedir o Poder Judiciário de jeito nenhum. Vocês serão fiscais de serviço público, vão chegar para fiscalizar, olhou, vocês vão fazer uma autuação, aquela autuação vai virar multa, tudo administrativo, tudo dentro da administração pública. Em nenhum momento vai perguntar, Poder Judiciário, você autoriza eu multar essa pessoa? Não. Tudo vai ficar dentro da administração pública. Então, até aí, autoexecutoriedade, beleza. Só que aí chega o momento de cobrar. Aí é onde gera o problema. Por quê? Porque a administração pública, aqui até melhor dizer assim, executar, né? Nem cobrar. Porque cobrar ela vai cobrar. Mas será que ela pode executar essa multa? A pessoa não pagou. Será que a administração pode ir lá e obrigar, pegar o dinheiro, fazer alguma coisa? Não. Aí ela não pode por meios próprios. Ela vai ter que pedir o Poder Judiciário. Vai ter que entrar com ação de execução, ação de cobrança, aí o Poder Judiciário é que pode determinar lá alguma situação para a pessoa pagar. Beleza? Então, é por isso que na hora da prova fala o seguinte, eles nunca vi nenhuma questão dividindo os momentos. Eu dividi aqui porque a gente precisa explicar por completo. Vai que cai, né? Vai que é a primeira vez que cai. Eu nunca vi nenhuma questão dividindo isso daí. Pode até existir, estou dizendo que eu nunca vi.
Mas como é que as questões cobram? Elas cobram dizendo assim, que a multa não tem autoexecutoriedade, falando como um todo, dizendo, a multa não possui o atributo da autoexecutoriedade. Beleza, já vi duas questões dessa forma, marque como correto. Mas se a questão ela quiser aprofundar mais um pouquinho, aí você entende, não, peraí, não é que a multa não tem autoexecutoriedade no todo, é em algum momento. Então, eu vou dividir. No momento de aplicar a multa, é tudo dentro da administração. Quem recebe uma multa de trânsito é tudo administrativo ali. Agora, o momento de cobrar, de executar, da administração receber aquele dinheiro, é que ela não pode. Porque vamos supor se tivesse, se existisse, aí você recebeu uma multa, você não pagou. A administração, vamos supor, poderia ir lá e meter o dinheiro no seu bolso e pegar. Poderia ir lá e dizer, não, eu vou aqui penhorar, eu estou penhorando esse bem aqui para você pagar a multa. Não, ela não pode, ela tem que ir lá para o Poder Judiciário para poder fazer isso. Então, por isso que fala que, em geral, no todo, a multa ela não possui essa auto-executoriedade. E aí tem alguns doutrinadores que até dividem a auto-executoriedade em dois atributos. Na exigibilidade e na executoriedade. Aí aqui, executoriedade. É onde entra realmente a questão da multa. Por quê? Porque a exigibilidade, você vai lembrar, exigibilidade, você vai lembrar de meios indiretos. Já a executoriedade são meios diretos. Vamos pegar aqui o exemplo de uma multa de trânsito. Uma pessoa estacionada em local proibido. O agente de trânsito vai lá, faz a autuação e multa aquela pessoa. Isso daí é um meio indireto, porque a pessoa continua estacionada em local proibido. Resolveu o problema? Um pouco, mas o carro está lá, estacionado em frente a uma garagem. O agente de trânsito chega, faz a autuação, deixa lá o papelzinho, a segunda via no veículo. Mas o carro continua na frente da garagem. Então, ali foi um meio indireto. Indireto por quê? Porque aquela autuação vai virar uma multa, aquela multa vai doer no bolso da pessoa, para na próxima vez que ela for estacionar em frente a uma garagem, ela vai lembrar, eita, eu paguei uma multa, paguei 200, 300, 400 conto, não vou estacionar mais aqui não. Mas aí é meio indireto, é como assim, lá por longe, está conscientizando lá por longe. Diferente, por exemplo, do reboque. O reboque é executoriedade, é um meio direto. O carro está estacionado em frente a uma garagem, eu vou lá, chamo o reboque, bora, coloco o carro em cima aqui e tira. Pronto, eu resolvi o problema. Levei o carro para o pátio e pronto. Então, executoriedade é quando a administração pública ela executa ali os seus atos de forma direta, ela vai lá e faz. Diferente da exigibilidade, que é onde entra a multa. A multa tem aqui, a multa tem exigibilidade, porque é um meio indireto. E só um detalhe, um termo do seguinte, eu já falei várias vezes aqui, para efeitos de prova não vai ter muito problema quanto a isso. Mas o seguinte, o fiscal, quando ele está ali fazendo a fiscalização, ele não multa ninguém. O que o fiscal faz é autuar. Porque para multar, eu tenho que garantir o contraditório e a ampla defesa. Então, ali foi uma autuação. Aí vai ter todo um processo para depois virar a multa. Beleza? Porque imagina, o cara já chegou ali, pegou um bloquinho, hoje é no celular, e já multou sem garantir o contraditório e ampla defesa. Não, é um ato administrativo punitivo. Para punir alguém, eu tenho que garantir o contraditório e ampla defesa. Então, o que foi feito ali foi uma autuação. Quem já sofreu uma multa de trânsito aí, eu estou falando muito de trânsito, porque é o que a gente visualiza no dia a dia, né? Por exemplo, mas pode acontecer com vigilância sanitária, com multa ambiental, mas PROCON, mas quem foi que recebeu a multa do PROCON aí? Quem foi que recebeu a multa do meio ambiente? Quem foi que recebeu a multa da vigilância sanitária? Poucas pessoas, né? Talvez quase ninguém. Mas de trânsito é uma coisa que quase todo mundo já recebeu.
Por isso que eu utilizo muito o trânsito como exemplo, mas serve para os outros atos administrativos também. Então, você recebeu uma multa de trânsito, possivelmente chegou na sua casa uma notificação. A primeira, ali é a notificação de autuação, dizendo que você cometeu irregularidade, dizendo todos os detalhes e pronto. Depois, aí você vai se defender, vamos supor, lá diz que seu carro é vermelho, mas seu carro é verde. Aí você vai entrar com a defesa prévia dizendo isso daí, ó, tá errado, não fui eu. Às vezes o local, eu nunca fui em Parnaíba e recebi uma multa de lá, e assim por diante. Garantiu o contraditório ampla defesa, aí é que eu vou aplicar a multa agora. Aí chega uma segunda notificação na sua casa, que essa segunda notificação já chega com o código de barras, porque ali já é a multa em si, ali você foi multado realmente. Aí também tem a possibilidade de recurso e assim por diante, beleza? Então, o que o agente ele faz naquele momento da fiscalização é uma autuação, é constatar que teve uma irregularidade, e informar que você cometeu aquela irregularidade, aquela infração administrativa. E aí, depois do contraditório de todo o devido processo legal, é que vai existir a multa, beleza? Então, como eu falei para vocês, a FCC ela tem que andar muito na linha sobre o que ela vai cobrar disso daqui, porque se ela cobrar qualquer outra coisa que não esteja no que eu falei aqui, a questão tem que ser anulada porque está fora. Então, dentro de ato administrativo punitivo, multa, o que pode ser cobrado? Essa questão da auto-executoriedade, como eu expliquei. Se a questão cobrar como um todo, a multa não tem auto-executoriedade. Beleza, marque como correto. Já teve questão nesse sentido. Mas se a questão aprofundar mais um pouco e querer dividir, você vai lembrar, não, no momento de aplicar tem. Não precisa pedir o Poder Judiciário. Mas agora, no momento de cobrar, de executar, de receber o dinheiro, aí não tem auto-executoriedade, não. Tem que pedir o Poder Judiciário. E a diferença entre a exigibilidade, que é o que a multa tem, que é um meio indireto, da executoriedade, que é um meio direto, é ir lá e fazer. É chegar lá e realmente é um meio direto de coerção. A multa ela tem a exigibilidade, é um meio indireto. E essa questão do contraditório e da ampla defesa, devido ao processo legal para a aplicação da multa. Esses pontos aí é que podem ser cobrados. Dentro do ato administrativo punitivo, outro assunto que pode ser cobrado em prova é esse direito administrativo sancionador. O que é isso, professor? Esse direito administrativo sancionador é o direito administrativo punitivo. O direito administrativo que aplica sanções. E é outro direito administrativo, professor? É outro assunto? Não, é não. É por conta do seguinte: temos aí o direito administrativo, com várias regras, estabelecendo aí interesse público e tal. E esse direito administrativo sancionador, ele se aproxima muito do direito penal no momento de aplicação de sanções. Como assim? O que é que vigora no direito administrativo como um todo? Vigora aí o princípio da segurança jurídica, que ele veda a aplicação retroativa de uma nova interpretação. Então, se um concurso é nível médio e muda para nível superior, aquelas pessoas que passaram quando o concurso era nível médio serão obrigadas a fazer nível superior? Não, por conta que eu não vou aplicar de forma retroativa uma nova interpretação, pelo princípio da segurança jurídica. Mudou, mudou daqui para frente, mas eu não vou aplicar para quem ficou ali para trás, né? Não vai ter essa aplicação retroativa. Isso é a base do direito administrativo, é o princípio da segurança jurídica, vedando essa aplicação retroativa de uma nova interpretação. Só que aí, quando eu aplico sanções, quando eu aplico multas, já é um pouco diferente. Por quê? Porque como eu estou aplicando sanções, aí já entra o direito administrativo sancionador, que ele está próximo aí do direito penal. E aí já entra outros princípios. Por exemplo, no direito penal, a lei penal, ela não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, esse princípio aqui eu utilizo no direito administrativo sancionador? Sim. No momento que o direito administrativo está aplicando sanções, ele está punindo alguém, se tiver uma mudança na legislação que beneficia aquela pessoa, aquela lei ela pode retroagir. Então, o que, que vocês têm que organizar na cabeça de vocês? O direito administrativo como um todo.
uma mudança de interpretação da norma administrativa vai retroagir? Como regra, não, pelo princípio da segurança jurídica. Mas, se for decorrente de uma punição, de uma sanção, aí é diferente, porque eu já aplico as normas ali do direito penal, entre o direito administrativo sancionador, aí pode sim retroagir para beneficiar o réu, não pode retroagir para prejudicar aquela pessoa, não, beleza? Então é o seguinte, se eu tinha lá aquilo que eu falei, o concurso era nível médio, agora o concurso passou para ser nível superior. O exemplo bem aconteceu agora, o concurso da PM do Piauí. Aconteceu agora em 2022, nível médio. Só que o próximo concurso da PM do Piauí já vai ser nível superior. Mudou recentemente isso daqui na lei, no Estatuto da Polícia Militar. Mas aí, esse pessoal que está entrando aí em 2022, que era nível médio ainda, vai ter que fazer de superior, vai ter que... Não, não vai ter aplicação. Está punindo alguém? Não, então não vai aplicar direito administrativo sancionador. Agora, não, aplicou uma punição, aplicou uma multa para uma pessoa. E foi dito lá, ou então uma punição, que essa punição, vamos supor, seria de 5 anos. E aí teve uma nova lei dizendo que agora seria de 3 anos. E outra lei dizendo que seria de 8. Essa daqui vai se aplicar de forma retroativa, então essa lei foi de 2022. Vamos supor que a pessoa cometeu um ilícito em 2021. Então, 2021 era 5 anos, 2022 mudou, agora só é 3. Então, vai beneficiar a pessoa? Vai. Então, essa lei vai retroagir? Vai, para beneficiar aquela pessoa que cometeu um ilícito administrativo. Já que era 5, passou para 8. Vai retroagir? Não, porque aí vai prejudicar a pessoa. Ela vai continuar com aquilo que ela tinha de benefício. Beleza? Então, aplicar as normas do direito administrativo sancionador é quando o direito administrativo ele pune, ele aplica sanções. E aí está dentro desse ato administrativo punitivo que a banca FCC já até cobrou. Beleza? Então, esse assunto é basicamente esses 2 tópicos que podem ser cobrados de vocês. Já o outro assunto, abuso e desvio de poder, ele é bem simples, porque dentro do direito administrativo, por conta do interesse público, existe aí muitos poderes. Poder hierárquico, poder disciplinar, poder de polícia, poder regulamentar. Só que a pessoa tem que respeitar os limites desse poder, não é porque ela tem o poder de polícia que ela vai estar podendo fazer tudo o que ela quer. Não é porque ela tem o poder disciplinar que ela vai sair punindo aí qualquer servidor público. Tem que ser tudo dentro ali dos limites. E aí, se a pessoa extrapolar esses limites, ela pode abusar do poder que possui. E esse abuso de poder pode ser de 2 formas. Pode ser o excesso de poder ou o desvio de poder. Mas olha um detalhe bem interessante que as bancas cobram muito. Esse abuso de poder, ele pode ser por uma ação, que é o que acontece normalmente, né? A pessoa faz alguma coisa e aí abusa do poder que tem, e a ação pode ser chamada também como um ato comissivo. Olha a pegadinha de prova. Ato omissivo é omissão. Já comissivo, só um Czinho que foi incluído aí, significa ação. Então, se a prova falar um ato comissivo, é uma ação, a pessoa fez algo. Já um ato omissivo, ela deixou de fazer, é uma omissão. O abuso de poder ele pode acontecer das 2 formas. O abuso de poder ele pode acontecer tanto por uma ação, que é o que geralmente acontece, mas como também por uma omissão. A pessoa viu, deixou de fazer, ela ali pode abusar o poder também pela omissão. Beleza? Cuidado com esse detalhe aí. E aí o abuso de poder, ele é o gênero. Que esse gênero, ele tem 2 espécies. O excesso de poder. O excesso de poder, você vai lembrar de excesso de competência. A pessoa tem a competência, cada agente público tem a sua competência. Então, quem trabalha no INSS tem a competência para conceder benefícios previdenciários. Quem trabalha na Caixa Econômica pode liberar o FGTS da pessoa. Quem é fiscal de serviço público vai fiscalizar a prestação de serviço público. Quem é agente de trânsito fiscaliza aí as normas de trânsito, cada um dentro aí do seu quadrado. E aí, nesse caso, o
O excesso de poder é quando a pessoa extrapola, excede a competência. É quando, às vezes, a pessoa quer fazer mais do que é estabelecido para ela. Muitas vezes até por uma boa vontade, mas dependendo da situação, ela pode até se prejudicar. Então, dentro da administração pública, você só pode fazer o que a lei determina, é o princípio da legalidade. Você, eu vou fazer a mais. Cuidado, porque esse a mais que você está fazendo, pode ser que você esteja extrapolando a sua competência, não seja competência sua, e aquilo ali pode ser um excesso de poder, pode ser visto como um abuso, como se você estivesse abusando do seu poder. Então, você está lá, você tem a sua competência, o seu chefe tem a competência dele, aí o chefe viajou. Aí você, eu vou fazer aqui, até por boa vontade, né, como eu disse às vezes, não, deixa aqui, o chefe está viajando, mas eu vou resolver. Opa, peraí, ali é competência sua? É você que deve? Não, é não. Então, você está abusando do poder, está agindo aí com excesso de poder, beleza? Então, o excesso de poder é isso daí, quando a pessoa extrapola os limites. Como eu falei, quem trabalha no INSS pode conceder benefício previdenciário, pode conceder aposentadoria, mas não pode conceder FGTS. Então, se a pessoa que trabalha no INSS está concedendo FGTS, ela está extrapolando, está excedendo o poder que ela tem. O poder dela é benefício previdenciário, não é FGTS. Beleza? Então, o excesso de poder está relacionado com a competência. Já o desvio de poder está relacionado com a finalidade. É quando a pessoa desvia a finalidade do ato. Então, o ato ele deve ser praticado com a finalidade pública, o interesse público. Se a pessoa pratica aquele ato com a finalidade particular, interesse privado, agiu com desvio de poder. Ela tem o poder, mas ela desviou. Um exemplo clássico que sempre cai em prova é quando o chefe, né, ele remove o servidor, passei aqui, peraí, ele remove o servidor por desafeto, por briga, por não gostar do servidor. Ele não gosta, às vezes, questão de time, né, política, o cara não é do mesmo partido político, o cara não torce para o mesmo time, ou simplesmente não gosta. E aí, o chefe tem a competência para remover os servidores, só que ele removeu não foi no interesse público, foi só para prejudicar, só para dizer, eu sou o chefe, eu vou mostrar quem é que manda. Nesse caso, se a pessoa conseguir comprovar, esse ato é nulo. E o chefe vai até responder, ele pode até ser demitido, dependendo da situação. Por quê? Porque ele agiu com desvio de poder. Ele tem o poder realmente, mas ele desviou a finalidade do ato. Então, vocês vão pensar assim, excesso de poder é um excesso de competência. Desvio de poder é um desvio de finalidade. Tranquilo? Tem uma dúvida aqui, diz o seguinte, professor, no poder sancionador não entraria o poder disciplinar quando o particular tem um vínculo com o poder público? Sim, com certeza. O direito administrativo sancionador é sanções, de forma geral, é punições, de forma geral. Quando a administração pública aplica punições, aplica sanções, eu tenho aí o surgimento, entre aspas, né, desse direito administrativo sancionador, que aí ele vai se aproximar do direito penal, aplicar as normas do direito penal dentro da administração pública, beleza? Então, visto isso, a gente revisou esses pontos, tudo certinho até aqui. Vamos resolver aqui algumas questões da banca FCC para vocês visualizarem como é que esse assunto pode ser cobrado em prova. Então, vamos lá. Dentro do ato administrativo punitivo, a banca ela pode cobrar uma questão como essa daqui. Como eu disse, pode até extrapolar um pouco o edital, mas eu trouxe para vocês conhecerem um pouco aí os outros atos também, vai que ela cai, cobra alguma coisa desse tipo. Então, diz assim, atos administrativos endereçados ao servidor expulso que veicula determinações atinentes ao adequado desempenho de suas funções e não atinge os atos administrativos, não criando para este direitos e obrigações. Então, isso aqui é um ato punitivo? Não, em nenhum momento foi falado de punição aí. Está dizendo que é um ato endereçado aos servidores públicos. Então, aqui eu tenho um ato que é chamado de ordinatório, que é um ato interno, mas para ordem, ordinatório, lembra de ordem interna. O item 2. Atos administrativos que declaram, a pedido do interessado, uma situação jurídica pré-existente relativa a um particular.
mas não contém uma manifestação de vontade da administração. Novamente, isso aqui é um ato punitivo? Não, em nenhum momento foi falado aí de punição, né? E o que é isso daí? Esse ato que declara, que você vai lembrar a certidão declara uma situação pré-existente. Você vai pedir uma certidão negativa, significa que você não tem nada ali, está apenas declarando, está apenas certificando que você não tem nenhum débito, por exemplo. Então, isso daqui é um ato enunciativo. Portanto, o gabarito, item C. Essa questão, como eu falei, se caísse na prova, ela seria nula, porque não caiu nenhum deles. Mas, professor, por que o senhor colocou? Porque às vezes é interessante conhecer os outros, porque vai que cai na prova, né, algum conceito desse daqui, a banca dizendo que é o ato punitivo. Então, estou mostrando para vocês como identificar o ato punitivo. Essa questão já é mais avançada, mas é também da banca FCC, falando aí do direito administrativo sancionador. Caiu no TCE do Piauí. E aí ela fala o seguinte: no direito administrativo sancionador, em razão do princípio da legalidade, tanto o ilícito administrativo como a respectiva sanção deve ser instituído por lei formal. Beleza, correto. Isso daqui é o que determina tanto o princípio da legalidade como o princípio da legalidade do direito penal também. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação penal. Isso aí está no artigo 5º da Constituição. Então, como o direito administrativo sancionador ele se aproxima muito do direito penal nesse ponto, então aqui da mesma forma, o ilícito tem que estar previsto na lei, assim como a respectiva sanção. Se eu tiver um ilícito administrativo, por exemplo, dizer assim, o servidor que receber propina é um ilícito administrativo. Sim, mas ele que recebe propina vai sofrer o quê? Se eu não tiver na lei a sanção, não vai ter aplicação. A pessoa que vai criar na hora o que não, não pode. Não tem que estar na lei. Tem que, muitas vezes, o direito administrativo, ele é até um pouquinho diferente do direito penal, porque às vezes eu tenho a questão da discricionariedade. Como assim? Suspensão, por exemplo. Suspensão tem lá de 0 a 90, de 1 a 90, né? Até 90 dias. Então, nesse caso, a pessoa vai escolher ali dentro daquele, mas já está determinado. Fez isso, recebe uma suspensão. A escolha ali da gravidade é como se fosse também no direito penal, tem lá a pena é de 3 a 5 anos. O juiz que vai escolher ali se vai qual o prazo ali que vai ser, né? Então, igual aqui no direito administrativo, mas a pena e a punição, no caso, vamos pegar a multa, né, que está no nosso edital. Então, tem lá a multa. A pessoa que fez isso recebe uma multa. De quanto? De 500 a 5 mil reais. Como tem algumas leis aí que determinam o valor da multa. Então, tá de 500 a 5 mil. Vou escolher, mas já está determinado qual é a sanção. Não pode ser, qual é a multa? Não, você cria na hora aí. Não, isso daí não pode acontecer. Beleza? O item B. Em razão dos princípios da tipicidade e da segurança jurídica, são vedados os ilícitos administrativos abertos, conhecidos como de baixa densidade normativa, como também o de mera conduta. Errado. Não são vedados esses ilícitos administrativos abertos, não. Professor, e o que seria esse ilícito administrativo aberto? É como, por exemplo, assim, conduta escandalosa na repartição. O que é uma conduta escandalosa na repartição? Me defina o que é. Ninguém sabe definir. Depende muito do caso concreto, depende muito da situação, depende muito do local onde a pessoa esteja, né? Aquilo ali pode ser considerado escandaloso ou não, e aí, dependendo da situação, do caso concreto, então vamos supor uma repartição que só trabalha homens. Então, ali, às vezes, pode ser que um determinado gesto não seja escandaloso, mas uma repartição que tem homens e mulheres, aí um determinado gesto, ele pode ser considerado escandaloso, beleza? Então, às vezes, tem que manter o respeito ali, e aí seria um ilícito administrativo aberto. Insubordinação grave ao serviço. O que é insubordinação grave? Então, esses pontos aí. E também a questão de mera conduta, muitas vezes, é punido também. Às vezes, você faz alguma situação, até mesmo por boa vontade, mas, dependendo da situação, você pode ser punido por aquilo. O item C. Considerando o princípio da deslegalização,
não há obrigatoriedade de as sanções administrativas terem previsão ou mesmo fundamento remoto em lei formal. Está errado. Aqui, mesmo se eu não tivesse explicado o que era de tentativo sancionador, mas dava para resolver pelo princípio da legalidade, né? Tem que ter a previsão na lei. D. O administrador, utilizando-se do poder, do dever poder discricionário, pode criar, para o caso concreto, reprimenda mais adequada à punição do servidor. Então, ele está dizendo aqui que, dependendo do poder discricionário, o administrador pode criar uma punição, uma reprimenda mais adequada por não, de jeito nenhum, pode não, meu patrão. Às vezes a pessoa pode até merecer, essa pessoa merece é mais, mas só vai ser o que está na lei. E o item é, basta satisfação do princípio da legalidade a criação do ilícito por lei formal, sendo inteiramente livre o administrador a escolha da sanção. Errado. Tanto o ilícito como a sanção tem que estar estabelecida em lei, portanto, o gabarito é o item A. E uma questãozinha, ó, da própria FCC, beleza? E caiu aqui no Piauí, no TCE. Terceira questão, diz o seguinte: tendo em vista a ausência temporária do diretor de suprimentos, autoridade legalmente responsável pela homologação das licitações, o pregoeiro solicita ao diretor de recursos humanos do órgão que promova a homologação do pregão, tendo em vista a urgência da contratação. Em conformidade com a teoria do ato administrativo e seus elementos, o ato de homologação foi praticado com o vício de... Então, vamos analisar. Dentro dessa situação, teve o interesse público? Teve. Porque o cara estava lá, tinha uma ausência temporária dele, né? E aí a pessoa solicitou que o outro lá, o outro diretor, promovesse a homologação do pregão, para dar agilidade, pela urgência, então o interesse público, tudo bem. Então não tem o que se falar de desvio de poder, desvio de finalidade. Mas o que foi que aconteceu aí? O que aconteceu foi um excesso de poder. Aquilo que eu falei, mesmo por boa vontade, mas ele excedeu, ele não tinha competência para aquilo. A questão falou, tendo em vista a ausência temporária do diretor de suprimentos, para homologar a licitação. Aí a pessoa solicitou o diretor de recursos humanos, que não tem nada a ver. Recursos humanos é uma coisa, pregão, licitação é outra. Para que ele fosse e fizesse a homologação. E ele foi e fez. Então, o que foi que o diretor de recursos humanos praticou? Um excesso de poder. Ele excedeu a competência dele. Ele, diretor de recursos humanos, ele pode conceder férias, ele pode conceder licença, tudo isso, mas questão de pregão já não é mais com ele. Então, ele excedeu a competência dele, agiu com excesso de poder, beleza? Cuidado com isso daí. Quarta questão, vocês observam que a FCC, ela tem utilizado um modelo de questões cansativa. Por quê? Questões mais antigas, ó, essa aqui é de 2014. A FCC ela era mais direta na pergunta. Pá, o que é isso, é isso. Já questões mais recentes, ó, essa aqui é de 2019, essa daqui também 2019. A tendência da banca FCC é trazer situações hipotéticas, casos para vocês interpretarem. E é por isso que eu estou interpretando aqui junto com vocês, para perceberem isso daí. Então, foi determinado o seguinte: um município desenvolveu o projeto para urbanização de determinado bairro. Dentre os atos e as medidas previstas estava a construção de posto de saúde, creche, escola, arruamento, bem como a definição das quadras onde seria permitido o uso não residencial, em especial comércios e serviços. A questão bem parecida com o cargo de vocês, né? Diante da apresentação de denúncia anônima, foi apurado que grande parte da área atingida pelo projeto pertencia ao prefeito e seus familiares, principalmente nos trechos onde foram planejados usos não residenciais e de maior potencial econômico. Diante dos fatos descritos, evidencia-se. Então, é o seguinte, o que foi que a questão diz? Foi feito lá um projeto de urbanização e lá, estava lá, construção de posto de saúde, creche, escola, até aqui tudo bem, né? Interesse público. Só que depois foi dito, ó, teve uma denúncia anônima que foi apurado e foi visto que grande parte daquela área pertencia ao prefeito e aos familiares, principalmente os locais ali de uso não residenciais de maior potencial econômico. Então, o interesse do prefeito de fazer aquele projeto de urbanização não era o interesse público, não era a construção de posto de saúde, de creche. O interesse era ele ganhar dinheiro.
era o potencial econômico que ia gerar para a família dele, para ele mesmo. Então, o que aconteceu aqui? Aconteceu um desvio de finalidade, ele abusou do poder que ele tem. Ele, como prefeito, ele pode fazer um projeto de urbanização? Pode, é competência dele. Mas aí ele desviou a finalidade quando o real intuito daquilo ali não era o interesse público, mas sim beneficiar a família dele. Então, a questão diz o seguinte: diante dos fatos descritos, evidencia-se prática de atos pelo prefeito e familiares passivo de responsabilização na esfera criminal, em caráter prejudicial a demais esferas. Opa, o item A até poderia ser o gabarito, mas o finalzinho, porque diz que é um ato praticado pelo prefeito e pela família, passível de responsabilização na esfera criminal, em caráter prejudicial a demais esferas. Não, eu estou falando de direito administrativo. Isso daqui é desvio de finalidade. Isso daqui está dentro do direito administrativo, ele deve ser punido administrativamente. Pode ser punido penalmente, criminalmente também? Pode. Pode ser punido civilmente? Pode. Mas administrativamente também ele vai ser. Então, não tem essa questão de caráter prejudicial a demais esferas. B. Ato praticado com desvio de finalidade. Opa! Considerando que o projeto de urbanização, em verdade, tinha por objetivo o incremento de liquidez dos imóveis pertencentes ao prefeito. Questãozinha tá aí com cara de gabarito. O item C. Ato de improbidade para cuja tipificação, independente da modalidade, é imprescindível a demonstração de dolo do servidor. Olha aqui, a questão cobrando a lei antiga. Na lei antiga de improbidade, era possível a forma culposa, quando o ato causava prejuízo ao erário. Na nova é tudo doloso agora. Na nova não tem mais modalidade culposa. Mas como a questão é de 2019 e como eu falei, o conteúdo vai ser o que foi publicado, então a questão está errada, beleza? O item C, porque a lei de improbidade nessa época permitia a modalidade culposa. O item D fala legalidade do projeto, tendo em vista o favorecimento do prefeito, é consequência indireta. Não, de jeito nenhum. É errado completamente o item D. E o item E, abuso de autoridade, sendo desnecessária a demonstração de culpa por parte do prefeito, considerando que o agente político é sujeito à responsabilidade objetiva. Está errado. Primeiro que abuso de autoridade não é a mesma coisa de abuso de poder, cuidado com isso. Abuso de autoridade é uma coisa. Existe uma lei do abuso de autoridade, é na parte penal, é crime. Abuso de poder é um ilícito administrativo. O abuso de poder pode gerar abuso de autoridade? Pode. A pessoa pode ser responsabilizada nas duas esferas? Pode. Mas aqui ninguém está estudando abuso de autoridade. Aqui é abuso de autoridade, como eu falei, é outra lei, é direito penal. Aqui é abuso de poder, tranquilo? Então, cuidado com esse detalhe. Passou aqui, só voltando, portanto, o gabarito, item B de bola. Quinta questão. Um agente público em regular diligência e fiscalização em estabelecimento de ensino constatou potencial irregularidade no procedimento de matrícula de determinado nível de escolaridade determinou a interdição do estabelecimento. Considerando os fatos descritos, uma das possíveis conclusões para a atuação do agente público é: então, o agente público estava em regular diligência, fiscalização, e constatou ali uma potencial irregularidade no processo de matrícula, determinado nível de escolaridade e determinou a interdição. Aí está perguntando, uma das possíveis conclusões para a atuação do agente público é atuação com excesso de poder disciplinar, pois esse somente incide na esfera hierárquica do quadro de servidores, direto ou pessoa jurídica integrante da administração indireta. Não visualizamos muito isso daqui. Vamos procurar outro gabarito aí, né? Regularidade da conduta. Considerando o princípio da supremacia do interesse público, cabendo ao responsável pelo estabelecimento regularizar o procedimento apontado e, após, pleitear a reabertura da unidade de ensino. Vamos analisar, né? A questão da FCC às vezes tem isso. Então tem que verificar qual a mais correta. Até aqui a gente não olha assim, tá tudo assim, né? Tá mais ou menos. Item C. A viabilidade jurídica da conduta, considerando que será oportunizado contraditório e ampla defesa ao responsável pela escola,
com possibilidade de reposição das aulas no caso de procedência de suas alegações. O item D, ter agido com abuso de poder, no exercício do poder de polícia durante a sua atuação, não se mostrando razoável a medida adotada, que prejudicou o cronograma de aula de todos os alunos da instituição. Vamos analisar. A gente tem que verificar a questão com o que ela nos trouxe. A gente não pode criar nada. Então, assim, a questão disse o quê? Que um agente público estava lá em diligência, fiscalização, estabelecimentos de ensino, ele constatou uma irregularidade no procedimento de matrícula, determinada indisciplinariedade e determinou a interdição do estabelecimento. Só isso. Ele viu lá e outra coisa. A questão falou que foi uma potencial irregularidade. Ninguém sabe nem se realmente é uma irregularidade em si, né? É um potencial. E aí ele já foi determinando a interdição do estabelecimento. Então, o que aconteceu aqui? Esse cara, ele abusou um pouquinho do poder dele. Porque ele tinha o poder para fazer isso, mas tinha que ter mais fatos, né? Ter mais situações, saber se realmente aquilo ali poderia prejudicar, se aquele ato, né, no procedimento de matrícula, aquele erro no procedimento de matrícula, poderia gerar alguma confusão, né, em relação a isso. Então, o item D figura aí mais como gabarito, mas eu vou comentar os outros aí. Que o poder regulamentar não tem nada a ver. Vamos analisar o item A. Atuação com excesso de poder disciplinar. Não, o item A está fora, sabe por quê? Porque em nenhum momento a questão disse que o estabelecimento de ensino ele tinha alguma relação com o Estado, alguma ligação, né? Em nenhum momento foi destacado isso, apesar de que existe ali uma certa na questão do ensino, né, igual na saúde, mas a questão não deixou claro isso. Que estabelecimento de ensino seria esse, né? Porque, sabe, se for de ensino fundamental, médio, se for de ensino superior é uma coisa, mas pode ser ensino profissionalizante, pode ser cursinho para concurso. Então, um cursinho para concurso, por exemplo, ele é 100% privado, não tem nenhuma relação com o poder público. E aí, nesse caso, se sofrer alguma punição, ali não vai ser poder disciplinar. Então, a questão não deixou claro isso. Então, já tirava o item A. O item B, regularidade da conduta, considerando o princípio da supremacia do interesse, cabendo ao responsável regularizar o procedimento e, após, pleitear a reabertura de unidade de ensino. O item B, ele fica aí com a cara de gabarito, porque realmente o interesse público, ele tem essa supremacia, né, para determinar isso daí. Só que o seguinte, como eu falei, a questão diz que era uma potencial irregularidade. Então, existia um excesso dele aqui. Ele abusou um pouquinho do poder. É igual aquela história. Você chegar no supermercado e você verifica que tem uma potencial irregularidade. Espera aí, será que então... Aqui eu estou vendo aqui que possivelmente tem um erro aqui. Eu vou chegar e vou interditar o estabelecimento porque eu estou vendo que tem um possível erro sem antes apurar, sem antes verificar. Interditar um estabelecimento, isso aí prejudica demais a imagem do estabelecimento. Dá um prejuízo do tamanho do mundo. Então, não é assim. A questão tinha que ter deixado mais claro o erro. É igual aquela, novamente, o fiscal da vigilância sanitária. Chega lá no supermercado e tem um Danone vencido. Ele pode interditar o estabelecimento? É competência dele. Mas é proporcional, é razoável que ele faça isso? Não. Por um Danone, interditar, fechar o estabelecimento? Não. Ele pode multar, pode suspender, enfim, tem outras, advertência. Da mesma forma, ele chega lá, tem 10 mil dando, aí sim, 10 mil, a pessoa já foi multada, está desrespeitando, aí sim pode chegar a essa medida tão séria de interdição. Então, você não vai chegar na sua fiscalização interditando tudo. Não, sai interditando tudo. Não, peraí, tem outras possibilidades. Tem o princípio da proporcionalidade, tem a multa, tem outras sanções. Beleza? Então, o item B também fica fora. O item C fala viabilidade jurídica da conduta, considerando que vai ser oportunizado o contraditório ampla defesa. Não vejo viabilidade jurídica. Poderia sim acontecer se a questão tivesse deixado mais claro. Tem uma dúvida aqui, o
Fala em agente público, professor. Sim, mas o seguinte, ele fala que um agente público estava em fiscalização a estabelecimentos de ensino, mas não disse se o estabelecimento de ensino tinha uma, como é que chama? Uma ligação com o Estado ou não. Porque vamos pensar o seguinte, vamos analisar aqui. Vamos pensar em farmácias. Eu tenho aqui várias farmácias. E aí, o cara do PROCON vai fiscalizar. Fiscalizando, viu que elas estavam vendendo álcool em gel com um preço aí super faturado. E vai multar essas farmácias. Essa multa aqui é o quê? É poder de polícia, porque as farmácias não possuem vínculo com o Estado, da forma que eu estou falando aqui. Agora, eu tenho outra farmácia que ela ganhou uma licitação para fornecer medicamento para um posto de saúde. E ela forneceu o medicamento vencido e foi multada. Essa multa aqui é decorrência do poder disciplinar. Por quê? Porque a farmácia ela tem um vínculo com a administração pública, beleza? Então, foi isso que faltou na questão. A questão só... Ixi, eu saí, fechei, foi tudo. Peraí. A questão só disse que o agente público estava fiscalizando. Sim, o agente do PROCON, ele fiscaliza várias empresas. O agente público está fiscalizando estabelecimento de ensino. Sim, mas esse estabelecimento de ensino, ele tinha relação com a administração pública, tinha alguma ligação ou não? A questão não diz. Então, por isso que eu não posso afirmar que é poder disciplinar. E aí, o gabarito mais correto, realmente, é o item D. Ele agiu com abuso de poder, no exercício do poder de polícia dele, inerente à sua atuação, não mostrando razoável a medida adotada, porque só teve uma potencial irregularidade, eu já interditar o estabelecimento, não é razoável isso daí. Beleza? Entendido? Questãozinha um pouco complicada, mas a gente tem que trabalhar com tudo. Não pode trazer só as bobinhas aqui, acertei, acabou, não. Tem que trabalhar também com aquelas questões que são complicadas, porque é inerente da banca. A banca traz esse tipo de questões, a gente tem que trabalhar aqui. Já essa daqui, já é aquela mais tranquila, que diz o seguinte: a prática pelo agente público de ato que excede os limites de sua competência ou atribuição e de ato com finalidade diversa da que decorre implícito ou explicitamente da lei, configura respectivamente. Então, a prática pelo agente público de ato que excede os limites da competência. Aqui é o excesso de poder, ou atribuição, e ato com finalidade diversa da que decorre implícito ou explicitamente da lei, aqui é desvio de poder, gabarito, item D. Excesso de poder no primeiro e desvio de poder no segundo. Sétima questão. Mateus, servidor público federal, removeu o servidor Pedro para localidade extremamente distante, difícil de acesso, no intuito de castigá-lo. Isso aqui cai demais, como eu falei para vocês. É uma das questões clássicas aí. O que é isso daqui? Você não precisa nem terminar de ler a questão. Desvio de poder, né? Ele removeu com o intuito de punir, de castigar. Só que ele fala, ocorre que Pedro merecia penalidade administrativa por ter cometido infração, mas não remoção. Se ele cometeu uma infração, ele vai receber uma advertência, uma suspensão, quem dirá até uma demissão. Mas remoção não é punição. No caso narrado, a remoção, por não ser ato de categoria punitiva, apresenta vício de finalidade. O ato aí ocorreu com desvio de poder, ou também chamado desvio de finalidade. Oitava questão. O abuso de poder não pode ser combatido por meio de mandado de segurança. Pode sim. Mandado de segurança é um direito líquido e certo, que não é amparado por habeas corpus ou habeas data. E aí, se a pessoa, por exemplo, está excedendo a competência dela, né, está privando você de alguma coisa por conta de um excesso de poder, dependendo da situação, se não couber habeas corpus, não couber habeas data, e for um direito líquido e certo, você pode entrar com mandado de segurança tranquilamente. Então, o abuso de poder ele pode sim ser combatido com mandado de segurança. O item B, caracteriza na forma omissiva apenas. Errado. Como eu falei aqui para vocês, o abuso de poder, ele pode ser na forma comissiva, na ação, ou na forma omissiva. C.
Não se configura se a administração retarda ato que deva praticar, sendo certo que essa conduta caracteriza mera falha administrativa. Não, o abuso de poder, se, por exemplo, a pessoa está retardando um ato que deva praticar, aquilo ali pode ser considerado um abuso de poder. Ela pode estar retardando, por exemplo, para um benefício dela. E aí isso aí vai ser desvio de finalidade, né? Ela deixou de fazer, não, vou demorar aqui, porque se eu demorando, aí vai perder o prazo e eu vou ganhar aqui alguma coisa. Ou então vai beneficiar algum parente, por exemplo. Então aquilo ali, o fato dela retardar aquele ato pode sim ser já um desvio de poder, e aí nesse caso está dizendo que não configura, se a administração retarda, configura sim, eu dei o exemplo aqui do desvio de poder. D. Pode se configurar nas modalidades de excesso de poder e desvio de finalidade ou de poder. Beleza, correto, são as duas finalidades. O item é, embora constitua vício do ato administrativo, nunca é causa de nulidade no mesmo. Está errado, é causa sim de nulidade. Então, por exemplo, essa remoção aqui, Pedro ele foi removido com interesse particular, com interesse de ser punido, né? E aí, nesse caso, se ele consegue provar isso daí, essa remoção dele é anulada e ele volta para onde ele estava. Ele consegue provar que tem um vício de finalidade, que tem um vício de desejo de poder, ou até mesmo o excesso de poder, o abuso de poder de forma geral, aquele ato ele vai ser nulo, ele vai ser anulado e a pessoa volta para o local que estava, beleza? Com isso, a gente finaliza a nossa aula de hoje. Quem está aí ao vivo, tudo ok? Alguma dúvida? Como eu disse para vocês, a gente trabalhar com a parte teórica, né? Fazendo a revisão dos assuntos, do que está no edital, e também trazendo aí a parte de questões, que é o foco principal agora nessa reta final, é as questões, é conhecer a banca, é verificar a linguagem, porque você conhecendo a linguagem da banca, às vezes cai uma questão parecida, uma questão que você, já entendi mais ou menos como é que a banca trabalha, então isso é muito importante, beleza? Então, quem está assistindo ao vivo aí, tudo ok? Gostaram aí desse nosso retorno, né? Estamos iniciando agora uma maratona aí que só vai parar no dia da prova, com fé em Deus aí, com muitos aprovados. Então, tudo ótimo, professor, aula muito boa, tudo ok, obrigado. Professor, o senhor recomenda fazer questões de outras bancas, se tiverem mudado os examinadores? É o seguinte, eu recomendo você focar na FCC, 100%. Mas aí você zerou a FCC, que não é tão difícil assim, você pode passar para outras bancas, mas o importante é da banca mesmo, beleza? Mas aí pode ser que você acabe, né? Ou até mesmo muito antigas, questões de 2010, 2009, às vezes pode ser que não seja mais a cara da banca hoje, né? Interessante fazer questões mais recentes. E aí, se você esgotou, passa para outras. FGV, VUNESP, CESP nem tanto, não é muita cara, porque é interessante você conhecer essa questão do ABCDE, né? Que às vezes tem questão que está mais correta, que está menos errada. E aí, mas o foco principal é a banca nesse momento, beleza? Então, um grande abraço aí, muito boa, saudade dessas aulas, saudade também, aula esclarecedora, obrigado, professor. Eu que agradeço a vocês. Então, vamos lá, foco total, retornar aqui às nossas aulas. Um grande abraço a todos e bons estudos.